Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Você que está assistindo agora na internet, o Lucas vai dar o recado para você clicar em algum lugar. Como é que é isso aí? Velho é um problema. Graça e paz, meu presbítero. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz vocês de casa. Você que tá no YouTube, no Facebook, clica aqui embaixo aí, tem um linkzinho. Botãozinho de se inscrever. Se você tá no YouTube, clica aí em curtir, para que, né, as plataformas possam entender que esse assunto foi relevante para você e que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Que Deus possa te abençoar nesse momento. Amém. Eu vou trazer aqui uma situação, só para testemunho mesmo, tive vontade de falar. Antigamente nós gravávamos no programa da rádio todos os dias, né? A gente tinha um programa na rádio Boas Novas, em Cabo Frio, também na rádio Sudoeste. Então a gente ia lá nas Boas Novas todo dia. Era ao vivo. Programa, ao vivo, né? Não gravar não, era ao vivo, isso aí. E hoje, no advento daquilo que a gente pode, né, trabalhar, a gente faz a gravação e conforme a gente vê tantos outros programas aí que, né, entram no ar como se fosse, né? Por que eu estou falando isso? A gente está com a mesma camisa já faz uma semana. A semana toda. É porque a gente se reúne, não tem tempo, a gente se reúne num dia específico da semana e a gente orando ao Senhor, as palavras proféticas que são liberadas, elas servem exatamente para esse dia e eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo vai falar no teu coração hoje já vai trazer algo novo, ainda que tenhamos gravado esse programa, né, durante a semana. É verdade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, e antes de ler o texto, fazer um convite para você, dia 11 e 12 agora de fevereiro, 25 horas de adoração, aniversário da Semeando Família, 9 anos, Lucas, de vida. 9 anos já aí nessa caminhada. E aí nós temos alguns preletores que vão estar vindo aqui para abençoar a sua vida. Amém? Pastor Luciano Paz, pastora Daniele Moura, pastor Marcos Fernandes, amém. Apóstolo André Santana vai estar aqui conosco, lá da Hope Church de Duque de Caxias também. Vai ser um momento especial, vão ser 25 horas, direto, sem intervalo. Aleluia. Vamos estar aqui presencial e também vai ter a transmissão ao vivo. Você que não vai estar podendo estar aqui em algum momento, vai poder acompanhar também por uma live no Facebook. Fica ligado, e no YouTube. 25 horas com Deus. A gente vai perceber, Lucas, que... Você já ouviu aquela expressão assim, o menos é mais? As coisas com Deus são exatamente assim. O menos... no quantitativo do Senhor, sempre vai trazer glória ao nome dele. Alguns exemplos, né? No caso de Gideão, o Senhor vai fazendo com Gideão uma matemática. Se você for com todas essas pessoas para a guerra, eles vão achar que a glória é deles. Então vamos diminuir essa galera aí. E diminuiu até ficar 300. Rahu. Quando libera aqueles 300 ali, são esses 300 que vão trazer a vitória para o povo de Israel. Por quê? O menos para Deus é mais. Quando essa pessoa agora, você agora está em casa assistindo, ouvindo o programa, você que está vivendo uma situação de pequenez, hoje, Lucas, quantas pessoas se sentem pequenas, oprimidas, marido oprimindo a esposa oprimindo o marido, traição que faz com que o homem ou com a mulher se sinta pequenos, filhos que são massacrados pelas palavras dos pais, pelo excesso de autoridade. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos em algumas questões? O patrão que diminui o empregado, quantas coisas nós vivemos nessa quantidade de nos sentirmos pequenos, mas a verdade que a glória e o poder de Deus atua exatamente quando a gente se sente pequeno, fraco, incapaz e impotente. Quando o Senhor vai falar da fé, ele diz assim: se você tiver fé do tamanho de uma montanha, não. Se tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda. Na contabilidade de Deus, o menos para a nossa vida é mais. É você que está vivendo um milagre agora. Cara, não sei como é que eu estou conseguindo sobreviver com essa doença, sobreviver com essas questões financeiras. Não sei como é isso. É o menos que traz o mais do Senhor sobre sua vida. Isso tem a ver muito, né, apóstolo, com esse menos é mais. Com, às vezes, a gente querer fazer as coisas com a força do nosso braço, com aquilo que a gente acha que é o certo, né, medir as coisas espirituais com a nossa capacidade de decidir, né? Com a nossa inteligência, né? Porque, como o exemplo de Gideão, como o senhor falou, se fosse lá com 30 mil pessoas, ele tivesse ganho a guerra, não, porque a gente é muito forte, a gente é muito bom, e a gente ganhou porque nós somos os caras, né? Quando você vai fazer alguma situação, trazer uma palavra, uma ministração,
Eu tive uma experiência no final do ano, né? Fui ministrar no último culto da nossa juventude, e estudando, buscando uma palavra, e não vinha nada, e consegui fazer um esboço simples daquilo que eu ia falar. E na hora Deus, ele começou a me revelar, na hora da ministração, aleluia, Deus começou a me revelar algumas coisas, e algumas vidas foram alcançadas, e para honra e glória do nome dele. Porque talvez se eu tivesse escrito um esboço muito bonito, algo muito inspirado por mim e não por Deus, talvez as vidas não teriam sido alcançadas. E esse menos é mais tem a ver com isso, né, apóstolo? A gente diminuir, nós nos diminuirmos de verdade, para que Deus ele possa fazer através da nossa vida. Porque se a gente estiver cheio, né, cheio de nós mesmos, né, porque quando a gente lê, a gente vai conhecer Cristo, sim, com certeza. Mas às vezes a gente preenche esses lugares com esse conhecimento. E aí nós estamos cheios do conhecimento, cheios das regras, cheios de tudo, e a gente coloca Deus de lado, né? Porque a gente está tão cheio das outras coisas que não tem mais espaço para Deus. E Deus ele fala sobre isso, né? Que a gente precisa diminuir para que ele cresça. Aleluia. Que é na nossa fraqueza, que aí sim ele vai fazer forte, que aí sim ele vai conseguir agir em nossas vidas e alcançar as outras vidas, que esse é o nosso propósito, né? Uma das questões que às vezes a pessoa se sente confrontada, né, é se ver pequeno, seja de espírito, seja de sentimentos, né? Jesus ele fala assim: felizes os pobres de espírito, porque esse sentimento de pobreza, né, espiritual faz com que nós sejamos carentes, né, do Espírito, da presença de Deus. Então muitas pessoas às vezes vê alguém com suas dificuldades numa pregação, numa construção de oração, numa adoração, e esquece que talvez o menos daquela pessoa ali está trazendo mais do Senhor. Quantas vezes o Lucas ouviu? Né? Uma pessoa com uma voz potente, afinada, né? Instrumentalizada para aquilo dali, cantando uma música tremendamente assim, e as pessoas, uau, como canta bem. Vi uma outra pessoa com uma voz não tão potente, não tão afinada, canta a mesma música, mas uma glória, uma graça de Deus, cara. E isso é notório, porque aquele que tem, né? Eu tenho isso aqui, eu sou capaz, faz pela sua capacidade. Aquele que não tem, faz pela dependência. Há uma diferença muito grande. E é uma linha muito tênue também, né, apóstolo? Porque aquele que é bom, às vezes também vai fazer na força do braço, e aquele que é ruim também não busca o aperfeiçoamento. Né? Fica naquele, não, se acomoda, Deus vai dar. Deus vai dar na hora, Deus vai fazer na hora, Deus, a gente vê que há uma organização, né? E em Gênesis a gente vê que foi um passo a passo para que houvesse uma criação perfeita ali, houve uma sequência de passos, então Deus é organizado, ele não é desorganizado. E às vezes a gente confunde, né? Deixar Deus agir através das nossas vidas com a acomodação. E não é disso que nós estamos falando, amém? Nós estamos falando sim que nós precisamos sim buscar o conhecimento, ler a Bíblia, buscar Deus, estarmos conhecendo Deus através da palavra, que é o único meio. E viver Ele, né? Conhecer e colocar em prática isso, né? E aí o que a gente tá falando é sobre isso, sobre buscar que ele cresça. Que ele cresça, porque... E aí nós vamos conhecer tão bem ele, que a gente vai entender que a gente precisa diminuir cada vez mais, que nós precisamos deixar ele agir através das nossas vidas. Porque se for na força do nosso braço, se for com a capacidade do nosso intelecto de escrever, de falar, de oratória, com certeza Deus não vai agir e alcançar as vidas. Uma fala do Paulo, né, do apóstolo, ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse, 2 Coríntios 12, com a grandeza das revelações, olha, eu fui transladado ao terceiro céu, ouvi coisas inefáveis que a ninguém cabe nem falar alguma coisa, contar. Ele fala assim: mas para que eu pudesse me colocar no meu lugar, tem um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia, para que eu não me exalte. Olha só, por causa disso eu orei 3 vezes, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua pequenez, na sua fraqueza, na sua dificuldade. Então você que está em casa aí agora, vivendo essa pequenez em tantas áreas da sua vida, relacionamentos, trabalho, sabe Deus o que você está vivendo. Entenda que o menos é mais. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa sua dificuldade, nessa sua fraqueza, e quando você se perceber fraco, aí que você vai estar forte em Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que realmente você possa diminuir para que Deus possa crescer na sua vida. Beijo no coração.
Paz de Cristo.